E a gente está, claro, de olho no que acontece na faixa de Gaza, em Israel, mas também de olho no que acontece hoje na França. O Fórum da Paz acontece por lá. Inclusive, vamos trazer em instantes imagens ao vivo para você. E temos a participação de Celso Amorim nesse Fórum da Paz. Aí já as imagens para você de vários representantes nesse momento. Ali o presidente da França, Emmanuel Macron, em destaque. Não há chefes de Estado presentes nesse encontro, porém vários representantes de estados, de países nesse momento presentes, discutindo o conflito entre Israel e Hamas. Qual que é a grande expectativa, Urian, em torno do que sairá desse encontro? Esse encontro ele serve como um concerto, né, para que os países se alinhem em relação a ter o mesmo posicionamento. Não acredito que nada de mais efetivo possa sair disso, a não ser pedindo que Israel tenha mais cuidado em relação aos civis da faixa de Gaza, aos palestinos, aquelas outras declarações que estavam sendo, que o Michel estava nos avisando antes, né, de, por exemplo, do Volker Turk, que trabalha com os direitos humanos na ONU, sobre violações que estão acontecendo dos dois lados, tanto do lado do Hamas quanto do lado israelense também. Isso tudo serve de argumento para que esses países que estão na França agora também falem com uma voz mais forte, que eles elevem o tom pedindo respeito às convenções internacionais, às convenções de Genebra, para que aqueles crimes cometidos parem de ser cometidos e que a população civil seja respeitada. Urian, a nossa analista Basília Rodrigues se junta aqui à nossa conversa, também trazendo informação, análise aqui para o Novo Dia. Basília, estamos falando sobre esse Fórum da Paz que acontece na França, Celso Amorim participando, representando o Brasil. O que mais a gente observa de movimentação hoje da diplomacia brasileira? Bom dia. Oi, bom dia, tudo bem? Olha, Carol, para a frustração, né, dos brasileiros que estão lá, também de nós aqui, fazendo essa cobertura, de funcionários do governo, há uma avaliação de que esses fechamentos da passagem de Rafah, o terceiro do fim de semana até agora, só prejudicam os brasileiros e também os esforços que o Brasil vem fazendo por meio da Presidência da República e por meio dos seus canais diplomáticos, como o próprio ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira. Qual a avaliação? Até a gente comentou isso no fim de semana. A razão para esse fechamento continua sendo, na percepção de integrantes do governo brasileiro, o impasse sobre a evacuação das ambulâncias, porque são veículos de saúde, assim como as instalações de saúde, que estão recebendo os feridos. Só que entre estes feridos, na avaliação de integrantes do governo israelense, há homens do Hamas. Eles acusam o Hamas de estarem infiltrados nessas unidades e veículos de saúde para fazer o transporte deles mesmos, ou seja, aqueles que estão sendo acusados dos atos terroristas, e também para transportar armas. Então, enquanto houver esse clima de desconfiança que é inerente de um ambiente de guerra, a passagem de Rafah vai ficar vivendo esta imprevisibilidade de fechar e abrir, se abre e fecha com constância a esta avaliação. Por isso que agora ninguém mais fala de prazo. Houve um esforço do Brasil junto a Israel para que um prazo fosse definido. Era quarta-feira, ou seja, passou, né? Quarta-feira era o dia para que os brasileiros deixassem essa área de conflito. Estamos falando aí de um grupo com cerca de 30 pessoas. Só que ontem, apesar de não estarem com os nomes nas listas, teve brasileiro que foi lá para a porta de Rafah e acabou dando de cara com estrangeiros de outras nacionalidades que tiveram que voltar diante do fechamento. Então, quem estava com o nome publicado teve que voltar, e quem nem estava com o nome publicado foi para lá na esperança de ver seus nomes divulgados nas listas e acabou visualizando essa imagem de estrangeiros autorizados sendo barrados. Então, o nível de apreensão só cresce. Até a presença desses brasileiros ali na porta de Rafah, isso me chamou a atenção, porque o governo brasileiro já tem dito há tempos que os nacionais estão em abrigos, casas,
casas, estão seguros, esperando a informação oficial para que deixem suas casas e sigam até a passagem de Rafah. Não está dando mais. Há um nível tão grande de ansiedade, de, olha, botou meu nome lá, eu quero ser já o primeiro para fazer a travessia, que tem brasileiro de livre e espontânea vontade, né, por si só, por seus meios, indo lá para a porta de Rafah, sim, algo que o governo estava negando de início, né, dizendo, olha, não tem brasileiro aí não, nesse tumulto, nessa crise, indo lá para a porta de Rafah para ver a atualização das listas. E ontem foi uma cena desesperadora. Um grupo, né, uma família brasileira ali na frente da passagem de Rafah, vendo que até mesmo aqueles autorizados estavam voltando, né, tendo que retornar às suas casas. Não apenas os estrangeiros foram proibidos de fazer a travessia neste período de fechamento da passagem, como também as ambulâncias. E a gente vem explicando para vocês aqui da CNN Brasil, os feridos têm prioridade para fazer o fluxo da passagem de Rafah, mas em meio a esse clima de desconfiança, só para a gente ficar assim no mínimo, né? Porque há uma impressão de que eles estão permitindo que infiltrados façam essa passagem, saiam da zona de conflito da faixa de Gaza e atravessem para o Egito. Então, coloca em xeque a articulação desses governos, a fiscalização, né? Quem de fato está sendo beneficiado, né? Está sendo acolhido por esta decisão de abrir a passagem de Rafah. Enquanto este temor persistir, veremos muito abre e fecha desta passagem.